Bom dia para você que está junto comigo aqui, mais uma vez, na transmissão ao vivo, direto do estúdio da webradiovagalume.com. Por enquanto, daqui a pouco é Rádio Inverso, mais alguns dias, e aí eu posso anunciar quando aqui nós vamos estabelecer a data de mudança de nome da rádio. Eu já estou apresentando aqui as vinhetas, enfim, quem está acompanhando já tem alguma ideia do que vai ser. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, hoje é um dia diferente, né? O mundo inteiro está discutindo a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Obviamente que há muita preocupação, há muitos comentários, há muitas teorias sobre isso, de que encaminhamentos o mundo terá. E eu quero compartilhar a minha opinião, eu quero falar um pouco sobre isso com você, mas como esse é um tema um pouco diferente, eu não vou linkar com nenhum texto meu de livro. De repente, mais adiante aqui no nosso programa eu leio algum texto, mas eu quero te acompanhar já na sequência da música que está no ar. Faltam 50 segundos para acabar, para que a gente entre então juntos, seja pelo Facebook, na transmissão ao vivo, um beijo para todo mundo, seja pelo YouTube, depois quando o vídeo ficar postado, no meu canal no YouTube, os vídeos todos ficam postados no meu canal no YouTube, entre tantos outros vídeos, quase 600 vídeos, e aqui na webradiovagalume.com. Então se você estiver agora aqui, acesse e acompanhe pela rádio também, isso que nós vamos conversar na sequência, tá bom? Vamos lá. Big Fan, Inner City, aqui no Mensagens que Chegam pela manhã, pela webradiovagalume.com, ao vivo, entre 8 e 10 da manhã no horário de verão, e as reprises, às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Eu já estou ao vivo aqui com o nosso Facebook, ali no meu perfil, Flávio F. Siqueira. Você pode acessar para acompanhar esse bastidor aqui dessa reflexão que eu quero fazer com todo mundo, com quem me ouve na rádio, com quem me vê no Facebook e com quem me vê no YouTube. Hoje, obviamente, que o assunto é a eleição do presidente dos Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu rapidamente, agora assim, faltando 5 minutos antes de entrar no ar, eu resolvi dar um pulinho no Facebook, na linha do tempo, para ver o que as pessoas estão comentando. Aí vi um comentário do Walter Ugumãe, um grande escritor, um escritor português, esteve aqui em Porto Alegre esses dias na Feira do Livro. Já indiquei alguns livros do Walter Ugumãe aqui na rádio, expressando, né, a preocupação em relação às declarações racistas, xenófobas do Donald Trump. Isso foi tema de campanha, de discussões e tal. Aliás, uma das coisas que se discute nos Estados Unidos, já vinha se discutindo antes mesmo do Trump ser eleito, é que teoricamente nunca houve uma eleição com duas pessoas tão odiadas, com tanta resistência, né? Nos Estados Unidos, pelo fato do voto não ser obrigatório, existia uma campanha por parte dos democratas e também dos republicanos para que o maior número de pessoas, obviamente simpatizantes daquela ideia, fosse votar para, de alguma maneira, tentar, no caso do Trump, reverter o que as pesquisas até então diziam. Houve nessa semana um dia, se não me engano, onde se falava sobre uma pequena vantagem de 1 ponto, se não me engano, do Trump em relação a Hillary, e depois, logo no dia seguinte, isso foi desmentido, os institutos de pesquisas desmentido, estou dizendo, pelas novas pesquisas que apontavam 4 pontos e depois foi subindo. E aí a surpresa de todo mundo, né, quando até com relativa margem o Trump acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Antes de falar especificamente sobre isso, logo de manhã, hoje, logo de madrugada, eu acordei às 4h40, e entrei na internet, fui para o site da CNN, que já dava ali praticamente eleito. O New York Times, na madrugada, dava contraditório com o que inicialmente falava. Antes o New York Times dava a grande possibilidade de que a Hillary fosse eleita. Isso mudou, né, à medida em que os votos nos colégios eleitorais, o sistema de voto nos Estados Unidos é diferente, foi apontando para a possibilidade iminente da vitória do Trump. Então, o próprio New York Times já dava, na madrugada, 88% de possibilidade do Trump ser eleito. Então já se falava na madrugada que era praticamente impossível que a Hillary revertesse. Isso tem a ver com a gente? Tem. E não tem a ver com a gente só nessa questão geopolítica, né? Eu queria voltar, e eu estava pensando bastante sobre isso agora de manhã, antes de entrar no ar, desses movimentos cíclicos da nossa humanidade. Eu vou fazer um recorte, mas eu acho que esse é um pequeno recorte de fenômenos semelhantes, que talvez não esteja assim tão capturado pelas leis da história, pelos livros da história, pela imprensa, mas que de alguma maneira retrata um pouco do que é a humanidade. E no fim desse papo aqui eu quero fazer uma reflexão mais ampla contigo, inclusive dentro do que eu costumo dizer sobre o mundo que nos habita. A gente vai cair nisso.
Na Primeira Guerra Mundial, nos conflitos todos que houve na Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu bastante machucada, né? Houve, até como meio de tentar encerrar aquele conflito mundial, o Tratado de Versalhes, muitos inclusive apontam esse tratado como sendo o definidor que encerrou os conflitos da Primeira Guerra Mundial, o que gerou para a Alemanha, para o povo alemão, um grande empobrecimento, perda de territórios, de economia. O país, até então, dos filósofos, dos pensadores, da prosperidade, entrou num declínio muito grande. Quando isso acontece, e as pessoas estão sem dinheiro, e as pessoas estão com dificuldades, se abre espaço para messias, né, para salvadores da pátria. No caso da Alemanha, um personagem até considerado naquele tempo pelo povo até como exótico, não para ser levado a sério. E aí eu não estou comparando as pessoas, eu estou comparando pontos. O Donald Trump, quando se colocou como candidato a presidente dos Estados Unidos, também, né? Aqui no Brasil a gente tem o Bolsonaro, a gente tem tipos também que são encarados como exóticos. O próprio Lula, nos anos 80, por exemplo, não se imaginava que seria eleito presidente da República. Com esse comentário aqui, eu não estou dizendo que seres exóticos não podem ser eleitos, não estou qualificando moralmente. É só um ingrediente, né, de fenômeno quando esse tipo de coisa acontece. Enfim, aliás, eu já indiquei num dos vídeos no YouTube o filme Ele Está de Volta, que está no Netflix, que é meio filme, meio documentário, que imagina a possibilidade do Hitler voltar. E eles fazem um documentário, o cara sai muito parecido com Hitler, usando os discursos de Hitler, entrevistando as pessoas diante de uma outra crise que a Alemanha especificamente está vivendo, e a Europa, com os refugiados, com os imigrantes. Isso desperta, especificamente no povo alemão, uma espécie de xenofobismo também, que obviamente é capturado pelos discursos políticos e pelos salvadores da pátria. Tanto é que a gente está acompanhando, especialmente na Europa, Alemanha, França, um movimento muito forte em direção a um olhar mais conservador. No Brasil também, nos Estados Unidos isso foi decretado. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, que saiu da zona do euro, né, o famoso Brexit, que também de alguma maneira ilumina essa coisa de polarização para um outro lado. Mas se a gente voltar para o Tratado de Versalhes ali na Alemanha, e abrir o espaço para que então aquele exótico comunicador, o Hitler era um comunicador entre outras coisas, né, assumisse a posição de salvador da pátria. E na administração do Hitler houve benefícios econômicos para a Alemanha. Se você for ver os números, eu até me lembro de um comercial da Folha de São Paulo, ou do Estado agora, acho que é da Folha, dos anos 90, eu já falei sobre isso aqui na rádio, na voz do Ferreira Martins, e aí tem uma imagem muito próxima, você não identifica o rosto, dizendo ele amava crianças, ele amava artes, e aí dava os números. A indústria era tanto, foi para tanto, a economia era assim, foi para assado, e só elevando. E no fim abre ao Hitler. É possível falar somente as verdades usando mentiras, uma coisa do tipo. Ou falar mentiras usando somente a verdade, enfim. É um comercial muito legal. Mas o fenômeno Hitler acabou desembocando na Segunda Guerra, né, que durou até 45. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, e nenhum planeta passa por uma experiência como uma guerra mundial, sem traumas, sem cicatrizes. Isso não foi diferente no planeta daquele tempo, da década de 40, meados da década de 40. Especialmente a Europa empobreceu, os conflitos eram muito fortes ali, o que valorizou outro lado do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, se beneficiou muito com a Segunda Guerra, o Canadá também, enfim, com a fabricação de avião, com a venda de armas, né? Financeiramente isso trouxe um poder que os Estados Unidos até então não tinha com tanta força. Por outro lado, na Europa, especialmente na parte oriental da Europa, gerou o crescimento da Rússia, que então se acoplou naquele fenômeno chamado União Soviética, o que desembocou num outro tempo na história do nosso planeta, que foi a Guerra Fria, que durou algumas décadas. Na Guerra Fria, o discurso antagônico, né, do capitalismo, do bem, e do comunismo, do mal,
foi se reproduzindo de várias maneiras. No nosso país, por exemplo, pós-guerra, Segunda Guerra, houve um espaço para o populismo. O próprio Getúlio Vargas, que saiu do fim da Segunda Guerra, mas depois voltou em meados de 50. Juscelino, por mais benfeitorias que tenha feito, eu acho que tinha um componente populista, de salvador, de iluminado, muito forte. Jânio, com o discurso populista do Jânio. Jango, né? E aí foi desencadeando nessa ânimo populista, no caso aqui no Brasil, para um outro processo semelhante ao que havia acontecido antes. Polarização, a gente vai para um lado, vai para um lado, vai para um lado, se esborracha naquele lado, achando que ali é salvação. Quando se esborracha, retrocede e volta para o outro lado, né? Com um novo ânimo, com nova esperança. No caso do Brasil, essa fase acabou despertando, obviamente que isso vinculado ao que acontecia no mundo, a Guerra Fria, a coisa do bem contra o mal, os comunistas contra o capitalismo e tal. Então, com o favorecimento dos Estados Unidos, iniciou-se aqui no Brasil, em meados dos anos 60, o regime militar, né? E aí foi uma outra polarização. O povo, naquele momento, quando o regime militar assumiu aqui o nosso país, apoiou. Os jornais apoiaram, as televisões apoiaram, tanto que hoje se faz crítica, né? O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Estado, no caso, apoiou. E o próprio, um dos diretores do Estado, uma vez numa entrevista, assumia. Uma entrevista antiga, já ele dizia, olha, nós apoiamos sim, achávamos que era bom, não demorou para que víssemos que era um engano. Mas isso aconteceu na população, né? Se nós pudéssemos entrevistar as pessoas no começo dos anos 60, 64 e tal, a maioria diria é bom. Até hoje, alguns dizem. Bom, durou décadas. A gente conhece parte da história, sabe do trauma que isso gerou no Brasil, mas foi, naquele tempo, fomentando um outro movimento que representava o polo oposto e, consequentemente, a liberação daquele período de trevas. Existia, naquele tempo da ditadura no Brasil, uma guerra entre digamos, as representações sociais, os partidos de esquerda, a oposição, muitos tinham sido exilados, né, que tinham um discurso comum, que era a derrubada do regime. É óbvio que a motivação daquelas pessoas não era exatamente a mesma, apesar do discurso comum. Tinha gente que queria simplesmente depor o regime e propor uma democracia. Outros queriam substituir um regime totalitário de direita por um regime totalitário de esquerda. Tanto um grupo quanto o outro, e os intermediários, no entanto, apesar das diferenças, tinham um discurso único. E toda essa energia desse discurso único foi empurrando o nosso país. Isso não foi de uma hora para outra, inclusive não foi no início das eleições diretas, em 89, né? Mas para um outro lado. Repare que quando o regime militar cedeu, o Figueiredo, que foi o último presidente militar, já era um presidente um pouco mais arejado e aberto em relação aos anteriores. O primeiro presidente eleito foi o Tancredo, né, pelo colégio eleitoral, assumiu o Sarney, mas representando também uma ala direita. O próprio Sarney era um cara e o próprio Tancredo, que de alguma maneira tinham ligações com os representantes do regime militar. Não era uma ruptura necessariamente. A ruptura veio aos poucos, né? O Collor representava essa ruptura, depois do Sarney. Era um outro discurso, ou seja, de novo, aquela coisa do salvador da pátria, os marajás, eu vou salvar, e o povo seduzido por aquilo, né? Depois do Collor, o Fernando Henrique já representava uma moderação, porque as pessoas tinham medo. Veio o Itamar entre os dois, mas não foi eleito, né? Mas as pessoas se inquietaram um pouco com isso, mas havia nitidamente um movimento pró-esquerda em matéria de discurso. No começo dos anos 90, o PSDB era um partido mais alinhado com a esquerda do que com a direita. A própria proposta social-democrata é uma proposta que indica um olhar, um componente mais à esquerda, né? Então o Fernando Henrique teve 2 mandatos, até quando finalmente isso foi, não só no Brasil, mas no mundo, concluído esse processo de pendular. A eleição da esquerda do Lula, o maior representante da esquerda no Brasil, renovando as esperanças, e então chegamos lá, um salvador da pátria, o Messias, que nos dará prosperidade e nos tirará dessas dores que foi o segundo mandato do Fernando Henrique. No caso dos Estados Unidos, os problemas todos do World Trade Center, o medo do Bin Laden antes do Saddam Hussein,
né? O Bush com aquele discurso belicista de invasão do Iraque a qualquer custo. Mesmo antes da invasão já havia contestações em relação ao famoso discurso do Colin Powell, que mostrava ali no mapa que o Iraque guardava bombas e tal. Isso foi desmentido, mesmo assim houve a invasão no Iraque, no Afeganistão, e ficou muito claro depois quais eram os reais interesses. Então isso tudo foi gerando no povo uma empurrada, um movimento para o outro lado. Aí a eleição do Obama, dos democratas, que representa, os Estados Unidos vinha sempre com os republicanos, o Bush pai, o Bush filho, reeleito Bush filho, né? E então o Barack Obama, um negro com outro discurso, com um olhar muito mais arejado, também representava essa esperança. E então o Obama com 2 mandatos, aqui no Brasil Lula, 2 mandatos, Dilma, também esse movimento à esquerda. Na Europa, a abertura do capital da zona europeia, do euro, foi justamente nesse período, também trazia uma outra possibilidade, ares diferentes, que não foram satisfeitos, que não foram concluídos. Nós sabemos do trauma no Brasil. Aliás, o Brizola, eu acho que até tem na internet isso, ele dizia naquele tempo que o Lula destruiria as esquerdas, né? Bom, não vem ao caso comentar o comentário do Brizola, mas foi o Lula, não foi o Lula? Houve, obviamente, uma série de interferências. O fato é que a esquerda no Brasil, isso foi confirmado nas últimas eleições municipais, eu não digo que foi destruída, mas sofreu um grande abalo. Hoje, o que se fala entre as pessoas é Bolsonaro e coisas do tipo, né? Eu te confesso, eu não me surpreenderia se as eleições do Brasil fossem hoje, que até 2018 muita coisa pode acontecer. E o Bolsonaro ganhar, eu não me surpreenderia. Eu acho possível. Ou nós não nos surpreenderíamos há algum tempo se alguém dissesse o Trump será eleito presidente dos Estados Unidos. O fato é que tanto o movimento pendular à esquerda quanto o movimento pendular à direita fazem parte de um mesmo fenômeno. Dessa nossa busca por um discurso utópico, por uma utopia qualquer, por uma personalidade qualquer, por um emblema qualquer, por um símbolo qualquer coisa que nos traga esperança. O discurso do Trump, por mais xenófobo, por mais racista, por mais difícil que seja, para o mundo, os mexicanos estão muito preocupados, a bolsa caiu, enfim. Mas de qualquer maneira traz para o americano médio a esperança de que os Estados Unidos, e ele falou isso no primeiro discurso após a eleição, recuperará a sua força, será de novo uma grande potência, e o que também aponta, e esse é um fenômeno da União Europeia, especialmente na Inglaterra, a dificuldade, o distanciamento, as reticências em relação à globalização, que também representava esse fenômeno de novos ares. Isso ventilado pela internet, pelas conexões, indicando que há um conservadorismo e um medo no mundo em relação às fronteiras. As fronteiras agora voltam a representar segurança. Como eu disse, apesar de ser um recorte pequeno da história, se você for lá para trás, os muros dos impérios, dos reinados, também representavam essas fortalezas, as guerras tentando tomar aqueles espaços. Então o pensamento é sempre o mesmo. Muda o discurso, ora esquerda, ora direita. Né? Muda o democrata, muda o republicano, muda o PSDB, o PT, enfim. Mas no fim das contas, o que a gente está vendo? De novo, com outras configurações, mas é a mesma coisa. São as pessoas, de alguma maneira, serem levadas a acreditar, e aí os condutores desse caminho são muitos, desde a crise econômica, crise política, a globalização, e aí são muitos. Mas enfim, aí eu falei da Primeira Guerra, da Segunda, Tratado de Versalhes, são muitos componentes, mas no fim das contas levam as pessoas aqui a esperarem o Salvador, a esperarem um movimento que gere a liberdade e que promova agora, finalmente, a justiça, o amor entre os homens. Tal. Partindo disso, eu quero reforçar algo que eu falo há muito tempo sobre o meu, confesso, ceticismo em relação às instituições, às religiões, aos partidos políticos, aos políticos e afins. Se você me contestar dizendo, mas isso é necessário para que se estabeleça a democracia, tal, eu vou concordar contigo. O meu ceticismo não vai na direção do anarquismo, eu não estou propondo a exclusão de tudo isso.
Porque senão substituiríamos isso com outras coisas igualmente difíceis, igualmente confusas, igualmente fragmentadas. Porque seja lá a direita ou a esquerda, seja lá o político, não importa, a religião, tudo nos representa, tudo nos, de alguma maneira nos projeta, nos reflete. A fragmentação e essa polarização que não deixa de ser um movimento, ora para cá, ora para lá, ora para cá, ora para lá, em busca de respostas, em última análise, na minha opinião, isso está representando o nosso movimento interior também na busca de respostas. Então, por exemplo, se você for ver o mundo no século XIX, a busca de respostas se projetou muito em direção à ciência. Era o início das ciências psicológicas, né? A ciência evoluía, nos últimos 100 anos a evolução científica foi enorme. Isso foi, de alguma maneira, diminuindo o encanto com as religiões. O discurso religioso, a força religiosa, foi um momento de tratados, de defesas, de filósofos ateístas muito forte, e direcionado à ciência. A era pós-moderna da nossa sociedade indica essa outra polo, a decepção, porque a ciência não respondeu, e novamente a busca pela religião. Você percebe como esses movimentos pendulares estão o tempo todo em todos os lugares? E vai continuar. Agora o Trump eleito nos Estados Unidos, o Brasil movimentando-se também para o lado, para a direita, a Inglaterra saindo do euro, a Alemanha, a França também dando indícios que seguirá esse caminho. Algumas coisas melhorarão, outras não. Talvez daqui a 10, 15, eu não sei, daqui a algum tempo. Outra decepção. Mas o Trump não era o salvador do mundo. Mas a saída do euro não representou prosperidade para nós. Enfim, e as questões virão. E novamente, outro salvador, talvez mais revestido do discurso antagonista, pode ser a esquerda ou pode ser outra coisa. Pode ser um outro discurso que daqui a alguns anos nascerá. Representará novamente essa esperança que, a exemplo do que houve, ganhará a adesão das pessoas, até quando uma outra decepção guiará as pessoas para o antagônico. Então é sempre o pêndulo, é sempre o antagônico, é sempre o movimento pendular que a gente vai vendo na história. O que eu quero dizer com isso? Será melhor se, diante desses fenômenos todos que nós estamos acompanhando no mundo, entendermos que a gente só vai encontrar uma humanidade mais justa, um sistema político mais justo, tanto faz se é o de direita ou de esquerda, se é esse ou aquele, um presidente, um sistema econômico, capitalismo, comunismo, marxismo, enfim. Se antes isso representar uma individuação, usando a linguagem do Jung, um crescimento de consciência e o entendimento de que antes de um sistema ser ideal, é preciso que eu busque em mim, na minha política, que não é um partido político, que não é um órgão de Brasília, não é um cargo, mas é a minha postura diante da vida. O problema não está no Trump, nem no Obama, nem no Lula, nem no Temer, nem aqui ou nem ali, não é a direita ou a esquerda, nenhuma representa o bem ou o mal. Tanto uma quanto outra são fragmentadas de bem e de mal, de luzes e de sombras, como nós, porque nos reflete, apesar dos discursos diferentes. Seremos menos ingênuos, doerá menos, nos decepcionaremos menos, teremos menos frustrações, se a gente entender antes de ficar projetando a nossa cabeça, a nossa esperança, o nosso discurso para esse ou para aquele Salvador. Se antes disso entendermos que a salvação, se você quiser usar esse termo, nasce da minha deliberação de ser salvador de mim mesmo, no cotidiano, nas minhas expressões humanas, diárias, singelas, as oportunidades que eu tenho todos os dias para ser amor. Você pode me contestar dizendo, mas essa é outra utopia. Isso não vai salvar o mundo. Isso é um discurso que já foi feito. Quanta gente já entrou nesse discurso de paz, amor, mundo melhor, nova era. Mas eu não acredito nesse discurso porque o discurso é coletivo. E eu só acredito nesse movimento quando é um movimento individual. Eu concordo, isso não é suficiente para salvar o mundo. Pessoalmente, quem me acompanha aqui sabe, eu já falei algumas vezes, que eu não tenho muita esperança em relação ao mundo, não. Eu não acredito na nova era, não.
Eu não acredito num mundo futuro, nesse planeta aqui de paz e amor, de pessoas iluminadas. Eu não acredito nisso. Porque eu tenho essa consciência de que o mundo reflete o que somos. E eu sei da dificuldade do ser humano de reconhecer isso. Da dor que o ser humano tem quando para e se enxerga e admite: sou eu, sou eu. Esse cara que eu aponto, esse cara que eu critico, esse sistema que eu tenho repulsa, sou eu. Sou eu. Eu. Não é o Trump, é o Flávio. É você. Portanto, nesse momento de interrogação no planeta com a eleição do Donald Trump, eu gostaria que, antes de qualquer coisa, você revertesse essa luz, esse foco, essa interrogação para você. E se perguntasse: até que ponto eu sou responsável por aquilo que eu não gosto no mundo? Até que ponto a minha expectativa de que alguém virá nos salvar, religiosamente, politicamente, economicamente, seja lá quem for, não abre margens para que esse processo pendular se perpetue na nossa humanidade, como tem sido até hoje? Por que é que tem sido até hoje assim? Por que que isso não muda? Será que isso não está apontando para a gente? E nos lembrando que antes de mudar o mundo inteiro, os sistemas todos, é preciso mudar a mim mesmo. Eu acho que o Brasil, para a gente concluir, teve uma lição muito clara nesse sentido. Isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Depois do período militar, da ditadura, do regime militar e esse processo que eu descrevi aqui, até que a esquerda assumisse, eu me lembro quando eu via com gravata, com discurso burocrático, com a mesma conversa que até então criticava muitos representantes daquela luta democrática por um país aberto e tal, agora aderiram àquilo que combatiam. Movimento pendular humano. A gente sempre está expondo isso, a gente sempre está revelando isso, seja no macro, como agora há pouco nós conversamos, a partir da questão política, da eleição do Trump, seja no mínimo, no micro, a partir das minhas relações contigo, com o trabalho, com as cidades, com as pessoas, como eu vejo o mundo, como eu vejo o outro, como eu vejo o próximo, como eu me vejo, qual a minha importância nessa sociedade. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para seguir esse fluxo de ganhar dinheiro, de ter trabalhos melhores, afinal de contas, eu mereço? Ou eu tenho alguma responsabilidade com esse mundo? Eu estava ontem aqui no programa, a gente tocou em alguns assuntos, eu não sei se você estava ouvindo, mas a gente falou sobre mendigos, como é que a gente age com essas dores da rua, os dilemas, né? Eu estava dizendo, não dá para trazer os mendigos para casa, não sei, eu não tenho uma resposta pronta, mas apesar disso eu não quero perder a minha sensibilidade, eu não quero perder o olhar, eu não quero perder o reconhecimento de que eu sou um componente responsável por aquela estrutura também, ao invés de simplesmente fechar os meus olhos e dizer que os políticos façam algo. Eu estou dando um exemplo cotidiano, mas que tem a ver com a nossa atenção. Quando a gente fala em atenção, em estar presente, no momento, no dia chamado hoje, não é só uma questão filosófica. Vou prestar atenção na minha xícara e no chá que tem aqui, vou tomar o chá. Que maravilha, minha atenção voltada no chá. Pode ser. Mas isso vai ser bobo, ineficaz. Pelo contrário, vai até me dificultar entender que a atenção deve se projetar nas relações, no caminho, na vida. Não é o Trump que vai mudar o mundo, e nem o que virá depois dele. Não foi o Lula que mudou o mundo, nem o Temer. Não será o Bolsonaro ou nem quem qualquer um. E quanto mais esse discurso estiver em alta, afaste-se. Mesmo, afaste-se de todo mundo que propõe mudar o mundo. Seja no discurso de paz, vamos nos unir para uma causa. Tem uma pessoa que tem me procurado há algum tempo com essa proposta. Vamos mudar o mundo, eu vou convencer os militares a mudarem o mundo. E eu disse para ele, eu não acredito em mudar mundo militar, não conte comigo. Eu mudo a mim mesmo e olhe lá, já é difícil, sabe? Eu não estou aqui para te mudar. Eu só estou aqui para te incentivar a partir da minha mudança, do meu movimento. É sobre mim que eu tenho ingerência, não é sobre você ou sobre ninguém. Essa responsabilidade é só tua. Se cada um de nós fizer um pouquinho nesse sentido, se cada um de nós nos abrirmos nessa direção,
espaço para esses discursos messiânicos e salvadores e xenófobos e racistas e coisas do tipo diminuirá. Não vai cessar porque, de alguma maneira, todos nós continuamos assim, mas diminuirá. Tá bom? Um beijo, obrigado por esse tempo, fique bem e continue aqui na webradiovagalume.com. Eu vou seguir tocando músicas e hoje encerro essa transmissão juntamente para a rádio, Facebook e para o YouTube. Um beijo, até a próxima. Acesse a rádio e fique bem.